Olá, queridos, graça e paz a todos. Eu estava lendo aqui sobre questões financeiras, né? Empresariado e tudo mais. E eu lendo 2 Reis, capítulo 4, me chamou a atenção acerca da história da viúva. Aquela viúva que devia muito e os credores que queriam levar os seus filhos para serem escravos, para poder sanar uma grande dívida que ela tinha. E o texto revela que quando ela procura o profeta dá umas instruções. O profeta representa Deus, está instruindo ela para poder sanar essa dívida. E no final do texto você vai ver que ela se tornou uma grande empresária, vendedora de azeite, a ponto de sustentar toda a sua casa por gerações. Entenda bem uma coisa, ela tinha uma dívida impagável. Quando ela vai até o profeta pergunta o que é que tens em casa. Ao dizer o que é que tens em casa, ela pensa, eu não tenho nada, porque o que eu tenho não tem como pagar a dívida. Então ela diz, eu não tenho nada. Porém, ela diz, eu tenho uma botija de azeite. Perceba que ela não valoriza a botija de azeite pelo fato da botija de azeite não poder resolver o seu problema. Então, se é uma botija de azeite, não tem como pagar a minha dívida, não tenho nada. Mas eu vou falar o que eu tenho. Você pensa que não tem nada no momento difícil, mas você tem alguma coisa. Nesse momento, o profeta diz para ela, vai a todos os seus vizinhos, pede vasos vazios e não poucos. Perceba que ela tinha uma dívida impagável e Deus está falando para ela para ir aos vizinhos pedir vasos emprestados. Emprestado está dizendo o quê? Vai ter que devolver. Você está fazendo uma nova dívida. Então, como é que pago a dívida impagável? Deus está dizendo, para pagar a dívida impagável, faça mais dívida. Parece meio incoerente, mas não é. Porque Deus já estava vendo ela como uma empresária vendedora de azeite. Deus não estava vendo ela endividada, correndo o risco de perder os filhos. Quem estava vendo isso era ela. É o homem que vê o momento. Deus vê além do presente, Deus vê o futuro. Deus estava vendo uma empresária. Mas para ela abrir a sua empresa de azeite, ela deveria ter, como toda empresa, os seus maquinários. Empresa depende dos maquinários. E ali os maquinários seriam o quê? Os vasos. Ela disse que não tinha nada, mas Deus viu nela que ela tinha crédito. Uma coisa muito importante, você pode não ter nada. Você pode estar com a conta zerada. Se você tiver um cartão de crédito hoje, com 5 mil reais de limite, e você for no mercado, você sai com uma bela de uma compra. Mas você não tem nada, porém você tem crédito. Isso que ela não sabia, ela tinha crédito. E ela foi pedir os vasos vazios. E ela começa a pedir os vasos vazios e traz muitos vasos para dentro de casa. Conforme os filhos dela estão trazendo os vasos para dentro de casa, o azeite vai enchendo. Ela vai deitando azeite e vai enchendo, vai suprindo. Por quê? Porque os maquinários eram os vasos. E a obra-prima? Deus entrou com uma sociedade. Você entra com os vasos e eu entro com o azeite. A obra-prima era o azeite. Só que o azeite, a finalidade do azeite é encher os vasos. Então, para Deus ser sócio dela nessa empresa, nessa nova empresa, ela precisa ter os maquinários. Ela precisa entrar com a parte dela. Numa sociedade, ninguém é sócio sem entrar com nada. Ela entra com os vasos e Deus entra com o azeite. Perceba que quando os vasos todos foram cheios, diz o texto que o azeite parou. Por que o azeite parou? Porque não tinha mais vaso. Deus vai entrar com a sua obra-prima, com o azeite, dependendo da capacidade que você tem de trazer vaso. Isso é importante. Quanto mais você trazer, quanto mais você levantar, quanto mais você crer, mais Deus vai encher, mais Deus vai prosperar, mais Deus vai fazer. Fique com essa reflexão e creia. Se você tem crédito ainda, Deus pode fazer um milagre na sua vida.